Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que nos dê vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a live da vitória. Todas as tardes aqui no Instagram, trazendo-vos uma palavra, orando em nome de Jesus e rogando a Deus, ao Senhor, pela vitória em nossas vidas. Deus, Ele opera o milagre na vida do servo, da serva, que dá crédito à palavra do Senhor. E quando você ora e pede a Deus uma intervenção divina, Deus, então, Ele se levanta do trono, estende as mãos e dá ordem a anjos a vosso respeito para abençoar a tua vida, para mudar circunstâncias difíceis e vos trazer a vitória. A palavra de Deus não nos promete facilidades, promete salvação, resolução de problemas. O Senhor Jesus, Ele nos promete a vitória e Ele se responsabiliza pela tua história. Ele se preocupa com você e está disposto a te abençoar independentemente das circunstâncias. Muitas vezes nós somos julgados, até por nós mesmos. Ou alguém vai dizer para você que você não merece receber uma bênção, porque você é um pecador. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Graça é favor não merecido. Pregador, então eu não mereço? Não, meu irmão, você não merece. Mas pelo bendito favor, Deus achou por bem te abençoar, mudar a tua história, mudar a tua vida e abrir as portas em meio às dificuldades do dia a dia. Em meio às adversidades, Deus sempre estará estendendo as mãos para te abençoar. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 29 em diante. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou a todos. Ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhando, vendo o mudo falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava a Deus, o Deus de Israel. Glória a Deus. A multidão observava, e Jesus estava ali, e trouxeram-lhes enfermos, coxos, endemoniados, surdo, mudo, cegos, e ele curava a todos. Pregador, Jesus só fez milagres no passado e hoje não faz mais? Meu irmão, minha irmã, Deus continua sendo Deus. Milagres continuam sendo milagres. E milagres de Deus não se explicam, milagres de Deus se vivem. E se você tomar posse da bênção de Deus na tua vida, então você verá coisas ou milagres sobrenaturais acontecerem. Há esperança para você, há solução para o teu problema. Pregador, mas eu já fiz tudo o que eu podia. Já bati em várias portas. Já fui no hospital, aqui no meu estado, já fui fora do estado, já fiz isso, já fiz aquilo, procurei o médico, o advogado, bati em tantas portas
e nada resolveu. Agora é o momento de você entregar para Jesus, confiar no Senhor. Sim, porque muitas vezes as situações da vida vão estar acima das nossas possibilidades humanas. Tem coisa que não é coisa para o homem resolver. E até mesmo existem enfermidades que é de ordem espiritual, que o médico não consegue diagnosticar. Que a situação, muitas vezes, para o homem, não tem solução. Você precisará recorrer a Deus. Você precisará ter fé e tratar com seriedade a situação e pedir ao Senhor. E Deus, ele não resiste um coração quebrantado. O Senhor Jesus não resiste ao rosto molhado. Realmente ele traz solução. No momento em que você mais precisa, em que todos te viram as costas e que parece não ter saída, são apenas aparência, porque a saída é Jesus, a solução é Jesus. Não se desanime pelas aparências, ou não se desanime com os cenários difíceis, que para você parece não ter saída, para você parece não ter solução, é uma impossibilidade. O Senhor Jesus, ele é especialista em trabalhar em meio a impossibilidades, e que o que para você é uma impossibilidade, para Deus é uma questão de tempo. Aleluia. Mas por que não deu certo quando eu queria, pregador? O meu problema. Glória a Deus. O teu problema não foi resolvido naquela hora, porque não é do jeito que você quer. Não é na hora que você quer, é na hora de Deus. Aleluia! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então tudo vai cooperar para que a tua vitória chegue no teu endereço. Aleluia, toma posse. Glória a Deus. Então Jesus curava a todos. E as multidões ficavam maravilhados. E Jesus estava ali, já havia 3 dias. E Jesus chama os seus discípulos. O que tendes para comer? Ele pergunta. Jesus fala com eles. Eles dizem, Senhor, nós só temos 7 pães e 2 peixinhos. E aonde é que nós vamos arrumar comida para prover para toda essa multidão nesse lugar deserto? As pessoas estavam ali só ouvindo a palavra. Ninguém estava se preocupando em ir embora para se alimentar. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os dias foram passando, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. E eles vendo os milagres, se alimentando da palavra e vendo o mover de Deus naquele lugar. Aleluia! O tempo passou que eles nem perceberam. É milagre de Deus. E Jesus não queria despedi-los. Ou não queria despedi-los para que não se desfalecessem pelo caminho. Caísse de fome na estrada. Aleluia. Jesus pergunta o que nós temos para eles. Glória a Deus. Jesus ensinava as multidões. Curou os enfermos. A multidão se maravilhou. E agora a multidão estava com fome. Jesus estava ali naquele momento para prover o alimento para aquela multidão num deserto. Glória a Deus. Versículo 35, Mateus 15. Então mandou a multidão se assentar no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão.
Às vezes nós vamos ter tão pouco e o pouco que nós temos não dá para suprir as demandas da nossa vida ou do dia a dia. Aquela era a situação no momento. Os discípulos confiavam no Senhor. O Senhor queria alimentar aquela multidão. Primeira coisa que ele fez, agradeceu. Seja grato, tenha gratidão pelo pouco que você tem, e então você verá a multiplicação acontecer na tua história. Se você precisa de prosperidade, de portas abertas, de multiplicação de pães e peixes, então você, em primeiro lugar, precisa, glória a Deus, ser grato. Era só 7 pães e 2 peixinhos. Era muito pouco. Mas com aqueles 7 pães e aqueles 2 peixinhos ali, o Senhor agradeceu e começou então a alimentar a multidão. Talvez em alguma circunstância vai ter muito pouco, mas não se desespere, não desanime, pegue o pouco que você tem. Em algumas situações serão apenas 7 pães e 2 peixinhos, e ao invés de murmurar, agradeça. E você vai ver o que Deus vai fazer. Esse é um princípio de prosperidade. Muitas pessoas murmuram e não recebem. Porque Deus não se agrada de murmuradores. Quando você murmura, ao invés de uma porta se abrir, ela vai se fechar. E estava ali aquela multidão com Jesus, 3 dias com fome, num lugar deserto. E não tinha nada para alimentar aquela multidão, e eles estavam a ponto de desfalecer. Jesus não quis despedir a multidão, porque se despedisse a multidão naquela hora, eles estavam com fome, eles cairiam ou desfaleceriam pelo caminho. E Jesus falou para os discípulos, eu não vou despedir esta multidão com fome, eu vou alimentá-las. Aleluia. Se você tiver compromisso com Deus, Deus ele tem compromisso com você. Talvez é com pouco mesmo. É com tão pouco, mas use o pouco que você tem e comece, aleluia, e comece a tomar posse da bênção. Seja grato, agradeça. Talvez você tenha algo para começar, um empreendimento empresarial, ou algo na obra, e você olha assim, você vê tão pouco. Pegue o pouco que você tem e comece o seu empreendimento. Seja grato. Chame o Senhor Jesus para fazer uma parceria com você. E ele se responsabiliza por você, ele se responsabiliza pela tua história. Ele alimentou a multidão naquele lugar deserto, apenas com 7 pães e 2 peixinhos. E tomando 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos a multidão. E todos comeram e saciaram, e levantaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala, ou Magadã. Aleluia. Magdala no Nai. Magdala dos peixes. A terra de Maria Madalena. Glória a Deus. Nós vamos orar agora. Você vai apresentar o Senhor. Apresente a tua empresa, a tua loja, o teu negócio. Apresente a tua família. E fala, Senhor, eu sei que eu tenho tão pouco. E a demanda, os compromissos são muitos. Mas eu creio que o Senhor entra na minha situação e abre uma porta para mim, porque o Senhor é o meu Senhor e o Senhor sabe que eu preciso. Jesus se responsabiliza por você. Ele não vai te despedir pelo caminho, passando dificuldade, passando fome ou enfermo. Ele te cura, ele te orienta, ele te ensina com a palavra. O Espírito Consolador, ele é mestre. Aleluia.
E Ele se responsabiliza pela provisão na tua empresa, na tua casa, no teu estabelecimento, na tua vida pessoal. Se você crê, nós vamos orar agora. E você apresenta agora ao Senhor aonde é que você precisa de uma multiplicação. Mas um lembrete, em primeiro lugar, seja grato e toma posse. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar neste momento esta pessoa que está orando comigo agora. Senhor, esta pessoa que precisa de cura, libertação, precisa de uma multiplicação de peixes, de pães na vida dele, na vida dela. Entra agora, Senhor, nesta empresa. Entra neste lar, entra nesta família, Pai. Vai provendo o alimento, meu Deus. Ah, Senhor. O teu servo e a tua serva está orando comigo agora. E ele sabe, ó Pai, que o Senhor é Deus que se responsabiliza por ele e por ela. Toma posse, porque Deus está provendo agora. Deus está entrando com providência e trazendo respostas. Aleluia. É mais trabalho, é mais emprego, é mais provisão, é mais movimento no estabelecimento, no mercado, na loja, mais empreitas para a empresa, para empreiteiras. Toma posse, porque Deus está trabalhando. Recebe. Comece a agradecer pelo pouco que você tem. E você vai ver o milagre da multiplicação acontecer. Aleluia. No teu trabalho, na tua família, na tua loja, no teu estabelecimento, na tua empresa. Receba! Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus se responsabiliza por você. Ao invés de murmurar, agradeça. Às vezes você vai ter tão pouco, mas o recado para você é: pegue o pouco que você tem e comece o seu empreendimento. E você verá que Deus vai fazer milagre, o milagre da multiplicação. Amém? Coloca Deus na frente, toma posse da tua vitória, porque Deus já está trabalhando. Toma posse e receba, em nome de Jesus. Amém.